Olá, boa noite. A gente hoje vai iniciar uma conversa, nossa terceira live. Oi, boa noite aí para vocês que estão entrando. Jéssica, Noca, quanto tempo? Estão me ouvindo bem? Rede Indígena da USP, bem-vindas. A Paula. A gente hoje vai conversar com Marcela Lucena, e ela vai entrar conosco. Chegou Marcela aqui para estar conosco, pontualíssima. A gente vai conversar sobre a luta antimanicomial, o que é psicologia. Olá, Oi, Marcela. Eu estava oi, dizendo aqui Al. que hoje a gente vai ter uma boa conversa, né, sobre a luta antimanicomial, falando do papel da psicologia, do que a psicologia fez, mas principalmente convocando quem está nos assistindo, né, para ver o que a psicologia pode e precisa fazer. Né? A Uhum. ideia é que a gente possa falar um pouco da história, contextualizar o que é a luta antimanicomial, mas a gente possa principalmente, né, conversar sobre o que a gente pode fazer ainda mais, um pouco mais para frente. Né? E aí, hoje, a gente teve uma notícia de uma colega nossa, psicóloga, que foi vítima da Covid-19, que faleceu, né? Paulina, foi minha aluna na pós-graduação da Fafiri, e eu queria que a gente começasse fazendo uma homenagem, né, para Paulina Maria, lembrando, não é, que por trás de cada morte, de cada número, não é, que está se colocando, a gente está falando de alguém que tem uma história, que tem um nome, que tem uma família, que tem um trabalho, que tem projetos, né, amigos, amigas, e que são muitos sonhos que são interrompidos. E eu penso que a gente precisa lembrar disso e pensar, né, como é que a gente pode continuar a nossa luta entendendo da nossa responsabilidade com as pessoas que a gente convive, com as pessoas que a gente, né, se relaciona, e como a gente pode se solidarizar a família de Paulina, as pessoas do trabalho dela que perderam uma pessoa super alegre, uma pessoa muito, muito afetiva. Então, o abraço e o lamento do Conselho Regional de Psicologia, né? Riva Carla entrando aí. Queria começar falando sobre essa perda, né, do falecimento de Paulina. Queria também, dando continuidade, agradecer a tua disponibilidade, né, de vir dialogar com a gente. A gente sabe o quanto, né, tua luta, teu trabalho, teu compromisso com a psicologia e com a militância da luta antimanicomial. Então, é muito importante que a gente possa dialogar nessa noite. Então, o nosso tema, né, Silvani vai escrever aí para facilitar as pessoas saberem o que, é que a gente vai conversar. A gente vai conversar sobre a luta antimanicomial, o que a psicologia fez e o que a psicologia tem que fazer, precisa fazer a partir de agora. Então, eu queria muito agradecer, Marcela, a tua presença, e quero que você mesma possa se apresentar para a gente. Né? Muita gente já lhe conhece, né? Uma grande psicóloga, sanitarista, com história muito legal na área de saúde mental, de álcool e outras drogas, uma mulher maravilhosa também. Eu acho que é importante a gente falar desse nosso lado, né, feminista, e Axé, Trilogia e Priscila Gadelha. Então, fica à vontade, Marcela, bem-vinda. O CRP fica muito feliz de ter você conosco. Obrigada, Alda. Boa noite a todas e todos, né, colegas de profissão e muitas companheiras também, companheiros de luta, né, no âmbito das políticas públicas. Eu, inicialmente também
né, dizer o quanto é bom estar aqui, poder conversar, porque eu acho que nesse momento o que nós mais precisamos fazer é conversar e pensar juntas, né, diante de um cenário tão difícil, tão complexo, né, e que vem produzindo uma série de inquietações, interrogações, das quais a psicologia, né, precisa e precisará cada vez mais se debruçar, né, entendendo que continuará a ter um papel importante aí nesse todo esse processo de elaboração, né, do que acontece atualmente. E acho que falar da luta antimanicomial, que foi, né, demarcamos politicamente no dia 18 de maio, é também poder ter elementos para analisar e para pensar, né, o momento atual. E de que lugar eu falo, né? Sou psicóloga, né, como a Alda já colocou, e sanitarista, mas venho desde o final da década de 90, transitando no campo da saúde coletiva, da saúde mental, ora na gestão, ora na docência, ora na produção de cuidados, né, na clínica. E atualmente, né, com esse percurso, eu estou como supervisora clínica institucional de 3 CAPs na cidade do Recife, como professora substituta da Universidade Federal de Pernambuco, né? E nesse percurso, a partir de um mestrado em saúde coletiva, do doutorado em psicologia, tenho me aproximado, né, dialogado, né, com os feminismos, né? Então, é desse lugar que eu vou estar conversando com vocês. E tem algo que atravessa toda a minha prática, né, profissional, de militância política, que a luta antimanicomial, né? Hoje eu integro o Núcleo Libertando Subjetividades, que é o coletivo, né, da luta antimanicomial ligada à rede Internúcleos no Brasil. E aqui nós temos desenvolvido, né, ações e discussões em torno desse tema. A luta antimanicomial, eu acho que eu já posso seguir, né, Alda? Pode. Lembrando para todas as pessoas que estão nos assistindo que a gente vai conversar toda terça e toda sexta, às 20 horas na terça e às 19 horas na sexta, diálogos sobre temas que vocês podem colaborar, contribuir perguntando, se oferecendo, né? Oferecendo o tema, oferecendo. O nosso espaço é aberto. O CRP é o representante da categoria. Então, quem é psicóloga tem a porta dos CRPs abertas e do CRP Pernambuco está aberta para você, certo? Então, toda semana a gente vai estar aqui dialogando, certo? Eu queria que falasse um pouco da história, começasse conversando sobre a história e vá seguindo, como a gente estava conversando, boca livre, né? Porta aberta para você falar também. Eu já comecei com a apresentação e já ia, né? Eu queria só destacar que Norma Cassimiro está assistindo a gente, Romécia, né? Romécia, que é da Comissão de Gênero e Sexualidade do Conselho. Nossa querida Riva Carla está aí, Maria Tereza Rosa, tem um monte de gente aí prestigiando, né, a nossa live e a sua presença e parabenizando aí. Muita gente que gosta muito de você. Débora, um monte de gente. Pode falar. Que bom encontrar todo mundo por aqui, né? Bom, então, eu acho que vale a pena quando você fala da história, né? De uma forma bastante resumida, acho que muitas pessoas aqui conhecem mais, né, dessa história. A luta antimanicomial, ela nasce em 1987, né, como fruto de um processo que já vinha se dando de questionamento, né, às instituições asilares no Brasil. Mas ela nasce de uma articulação não só de trabalhadores de saúde mental, mas também de usuários e familiares, no primeiro encontro trabalhadores de saúde mental, né, lá em Bauru. E a partir desse momento, com questionamentos às instituições asilares, né, nasce o lema por uma sociedade sem manicômios, que é o que tem nos guiado até então, né? E o que significa a luta por uma sociedade sem manicômios, né?
Então, toda a crítica à instituição asilar, né, não é apenas aos muros fechados, mas toda uma lógica, que a gente chama de lógica manicomial, que de alguma forma está presente na sociedade, com diferentes roupagens, né, e que busca a institucionalização e a opressão das pessoas. A luta manicomial se opõe a isso, né, trazendo uma centralidade, uma necessária centralidade nas pessoas, na liberdade, com enfoque nas relações, né? Então, de um lugar restrito, manicômio, de reclusão, né? A luta antimanicomial traz como proposição a liberdade, né? A liberdade no sentido de que as pessoas tenham acesso, né, a ser diferente e ter os direitos efetivados, né, com as suas diferenças, né? Isso traz, na verdade, algo que é de natureza civilizatória, né? Porque quando a gente fala de estar diferente, ser tolerado na sua diferença, a gente está falando também da possibilidade de uma sociedade que seja capaz de incluir, que seja capaz de tolerar as diferenças e que seja capaz de cuidar, né? Isso é luta antimanicomial. E quando a gente pensa hoje, né, mas os manicômios aconteceu no passado, né? Os manicômios, eles ainda existem, né, concretamente, inclusive com diferentes roupagens, né? Basta a gente pensar o que recentemente na nossa história aqui do Brasil, né, temos vivenciado com mais intensidade um movimento de internação compulsória, né, de internar as pessoas obrigatoriamente para o tratamento compulsivo, né, especialmente colocando agora não o louco, mas as pessoas que fazem uso de drogas, né? Então, nós temos os velhos desafios, porque ainda temos, por exemplo, no estado de Pernambuco, 5 instituições asilares com pessoas que moram há 10, 15 anos, e temos essas novas institucionalizações. Ao mesmo tempo, né, hoje, a luta no momento atual, né, em 2020, quando nós demarcamos, né, essa semana da luta, nos deparamos também com uma nova realidade, né? No nosso percurso que lutamos pela ampliação dos espaços, ocupação dos diferentes espaços, a liberdade, hoje o ato de cuidado e amor consigo e com o outro está atrelado ao isolamento, ao distanciamento físico, ao ficar em casa, né? Então, isso põe também para a luta antimanicomial um grande desafio, né? Como, mesmo diante do distanciamento Marcela físico... travou aqui para mim. Eu não sei se vocês... Oi. Vou aproveitar para saudar aí Maria Moura. Boa noite, bem-vinda. Priscila Bezerra, que bom estar aqui conosco. Um carinho especial para nossa querida companheira Thelma Mello, que está aí, né? Norma Cassimiro também, que já estão aqui do Conselho Regional de Psicologia, e a presença de Wellington Albuquerque, que é do Psicocine, do sindicato, né? É importantíssimo que a gente converse, que a gente dialogue, que a gente esteja perto, cada vez mais perto do nosso sindicato, para o fortalecimento da nossa categoria, tanto como ciência quanto como profissão. Marcela, continua rodando para mim. Marcela, eu preciso de um retorno aí. Silvani, Marcela tá aparecendo para vocês. Eu acho que ela saiu da conversa. E aí, gente, vocês estavam ouvindo Marcela? Para mim, ela saiu do ar. A gente está conversando sobre a luta antimanicomial, o que a psicologia, né, pode fazer, o que a psicologia já fez, e aí o que a psicologia precisa fazer. Né? Então, Socorro Furtado, grande professora, coordenadora do Exuda, presente aí. Ela desconectou, eu vou convidá-la novamente, ela precisa entrar para poder eu convidá-la. Deixa eu falar aqui com ela no WhatsApp. Deixa eu ver aqui, tá?
Vou mandar um hashtag para ela, volta querida. Pronto, eu mandei uma mensagenzinha aqui para ela. Marcela estava trazendo um pouco da história e do compromisso da psicologia, né, com a luta antimanicomial, compreendendo que a gente tem um grande desafio, que são os manicômios invisíveis, né? Tem os manicômios visíveis, que são os manicômios que a gente, bem facilmente, a gente reconhece. Marcela voltou, eu acabei de convidá-la. Evandro Alisson aí, boa noite. E aí eu estava falando um pouco dessa questão dos manicômios invisíveis, que são os manicômios que estão dentro das nossas cabeças, né? Algumas pessoas, alguns profissionais, mesmo com um discurso, não é, libertário, às vezes tem uma postura manicomial quando nega o outro como um sujeito de direitos, como um sujeito de desejos, quando não escuta, né, de uma forma qualificada a necessidade do outro. Então, tudo isso é forma de manicômio que a gente precisa ir trabalhando. É uma mudança, ela não está conseguindo participar, ela vai ter que pedir de novo. Silvane, liga para ela para dar uma ajudinha aí, por favor. Então, a gente precisa pensar, né? Opa, de novo, chegou aqui. Olha quem está aqui. Voltei. Oi, Marcela. Marcela, veja, eu aproveitei para conversar um pouquinho, para a gente. Eu estava falando, você estava falando do manicômio, além do manicômio fechado, né? Além que precisa muito mais, e eu estava falando dos manicômios invisíveis, que Sim. são algumas crenças de algumas pessoas que quem tem algum sofrimento psíquico precisa ser trancafiado. Mentalmente, a gente às vezes, né, faz de alguma forma que a gente anula o sujeito de direitos, o sujeito de desejos, e isso é uma forma de pensamento manicomial, que a gente precisa estar vencendo, independente de onde a gente trabalhe. Né? Às vezes no CAPS tem postura manicomial, às vezes dentro da clínica, dentro do seu consultório, você tem uma postura manicomial. Quando você impede a liberdade do outro, o desejo do outro, né? São formas manicomiais de funcionar que a gente vai precisar estar evoluindo e trabalhando. Quando você pensa numa medicação que vai conter o outro o tempo todo, né? Medicação que vai conter corpos, que vai prender pessoas, essa é uma forma também manicomial de funcionamento, né? A supermedicação, supermedicalização, também é uma forma de manicômio. Mas aí pode voltar, eu queria cumprimentar a Soraya, tem um monte de gente boa aqui com a gente, o Iliane Araújo, né? O Sena de Nelba, vamos lá, que bom, gente, feliz. Super querida, né? Chegando. Manicômios atitudinais aqui, Romécia está contribuindo, que a gente precisa pensar nisso, exatamente. Mas vamos lá. Então, a luta, eu falava dessa necessária transformação, né, que a luta antimanicomial busca, né? E isso significa um rompimento com esse movimento de massificação, de individualização, de entender, né, que a produção de subjetividades ela é atravessada por uma série de elementos, né, que estão postos no nosso cotidiano, no nosso contexto social, na nossa história, né, que os marcadores sociais de gênero, de classe, né, de raça, né, têm uma relação direta, né, como as pessoas se relacionam, como elas se colocam, né, e a luta traz isso essencialmente, né, essa oposição a essas diferentes formas de opressão, instituir, né, relações que estejam pautadas
centradas nas pessoas e na liberdade, respeitando as pessoas das diferentes formas como elas são, né? E o que é que a psicologia tem a ver com isso? Acho que a psicologia vem contribuindo significativamente, né? Até porque é importante lembrar o quanto a psicologia brasileira ela deu um salto, né, na década de 80, quando, em meio ao processo de redemocratização do país, ela também repensa a sua prática e o seu lugar dentro da sociedade brasileira, né, assumindo um compromisso ético-político com a transformação social, né? E essa contribuição da psicologia, de estar nesse espaço, né, pelo fim dos manicômios, pelas diferentes formas, pelo fim das diferentes formas de opressão, né, por associar que clínica e política se articulam sim, porque para que as pessoas estejam bem, né, elas precisam ter dignidade, é preciso garantir direitos humanos, que é o nosso principal eixo, né? Então, a psicologia tem uma contribuição significativa ao longo dessa história, com uma participação ativa, né? O Conselho Federal de Psicologia é um dos protagonistas também nesse processo. Claro que não é só a psicologia, várias categorias profissionais, a organização de usuários, de familiares, tem feito desse projeto, de fato, um projeto civilizatório, mas que traz também grandes desafios, né? O manicômio não é algo do passado, né? As instituições que aprisionam estão aí, né? Que é o manicômio, que é o sistema carcerário que não reabilita, né? Esse movimento de o tempo todo excluir, isolar, é o usuário de droga que precisa ser levado para um lugar, tratado compulsoriamente e voltar limpo da droga, como se a droga não fizesse parte de drogas da história da humanidade. Como se as pessoas também não fossem responsáveis, também tivessem o direito, né, de poder também decidir o que vão fazer da vida, né, e como vão conduzir a própria vida. Então, a luta manicomial traz isso na essência e a psicologia tem uma relação direta, né? Eu acho que nós fizemos parte de todo esse movimento e ainda fazemos parte, e acho que temos o desafio também de materializar todos esses princípios, diretrizes na nossa prática clínica, né? Na produção de cuidado. Então, acho que temos muitas questões, muitos desafios dos quais a gente precisa se debruçar, né? Como a gente escuta, né? Em que é que a gente aposta, como a gente rompe com essa conduta, né? Ou esse posicionamento que muitas vezes valoriza os princípios mais morais da sociedade, né? Como a gente questiona e problematiza isso? Como a gente pensa a escuta, né? Como a gente escuta, como a gente pensa a produção de subjetividade, também atravessada por todas essas desigualdades existentes na nossa sociedade. Acho que para a psicologia se coloca isso, né, como um desafio. E quando você pergunta o que fazer, né, eu acho que temos muito ainda a fazer. Nós temos muito a contribuir no momento em que a gente tem um acúmulo, né, em termos de diferentes perspectivas teóricas, né, de conceber o ser humano, de pensar, né, formas de intervenção. Acho que a escuta não é algo apenas da psicologia, né, mas nós temos toda uma formação, recursos no sentido de pensar, de aprofundar, de qualificar mais essa escuta, né? E acho que diante do cenário que nós vivemos, né, a psicologia ainda aumenta a sua responsabilidade, né, de pensar o que fazer num cenário que tem nos desalojado, né? Porque, por exemplo, quando eu falo dessa articulação da clínica e da política, basta a gente olhar para esse momento, né, de uma pandemia que para o mundo, de uma pandemia que se configura como uma crise sanitária grave, a mais recente da história da humanidade, mas uma pandemia que desvela, né, que intensifica as desigualdades sociais, porque o vírus chega a todos, atinge a todos, né, mas atinge de forma desigual. Sabemos que quem tem uma condição de maior vulnerabilidade, de maior precariedade, né, e isso soma-se a um projeto no Brasil, né, genocida em curso, né, de um desamparo
quando se coloca a economia acima da vida, né? E quando se naturaliza as mortes. Como você mesmo falou, né, Alda? As pessoas que estão morrendo têm uma história, têm uma vida. Então, como, né, nesse cenário que nos desaloja, né, como é que a psicologia pode, a luta antimanicomial também, né, se debruçar sobre essas questões? Quando agora, né, a gente pensa, né, que tem a casa passa a ser um território diferente, o nosso corpo, né, a forma como a gente precisa lidar, a rua, esse mundo virtual, os lutos, o luto de uma vida que era e que não voltará a ser a mesma coisa, né, dos estudos que a gente vem acompanhando, do que a gente percebe em outros países, né? Então, como a gente se debruçar sobre o sofrimento? E aí, a grande contribuição e desafio nesse momento da luta manicomial é fugir da armadilha de massificação e de patologização, né? Poder pensar esse sofrimento com todos os seus atravessamentos, né? E a psicologia tem muito a contribuir com isso. Queria que tu falasse um pouco também, né, dessa questão relacionada ao controle social, aos movimentos sociais, né? Poder falar também em relação ao trabalho em rede. Quando a gente pensa na psicologia, a gente precisa pensar numa saúde integral, num conceito amplo de saúde, e aí isso tem a ver com equipe interdisciplinar, com trabalho intersetorial. Então, fique livre aí para poder falar um pouco dessas questões, né? Vocês que estão nos assistindo, não é? Queria agradecer a presença e dizer que vocês podem enviar a pergunta de vocês. Quero dar um oi aí para Selma Samico, Juliana Barbosa, que está falando aí conosco. A gente está com a presença de Iris, que é colaboradora do Conselho de Psicologia e que está presente aí representando o Fórum de Trabalhadores, parceiro nosso na luta antimanicomial, né? Então, fica à vontade, Marcela, e vocês podem enviar perguntas. Eu estou aqui com papel e caneta para anotar as perguntas e a gente ir conversando. Então, a reforma psiquiátrica antimanicomial, né, pautada nos princípios do movimento antimanicomial, ela traz diferentes dimensões, né, para repensar tanto o lugar, né, da loucura, desassociando a doença, mas podendo centrar nas pessoas, né, na singularidade, na sua subjetividade, e também propor a mudança de modelo, né, buscando uma sociedade de manicômios. Isso implicou em também fazer uma nova proposição e um novo jeito de cuidar, né? E esse novo jeito de cuidar, que contou muito também, né, com a contribuição dentre as várias categorias profissionais, dos vários campos de conhecimento da psicologia, ele traz uma dimensão conceitual, assistencial e jurídica, né? E nesse sentido, os movimentos sociais têm um percurso e importância, né? Quando eu falo conceitual, porque essa ideia de suspender a doença, né? Suspender para poder enxergar o sujeito no seu sofrimento, né? E ver poder enxergar todos os atravessamentos, né? E não enquadrá-los. Quando a gente fala a pessoa é muito mais do que um diagnóstico, não é? Exatamente, Alda. E Zé Nilton Monteiro está aqui presente. Zé Nilton está assistindo. Ele se colocou. Parceiro, e ele se colocou aí. Eu sou um exemplo aí, né, da importância da reforma, desse acesso, né, dessa abertura, dessa possibilidade de troca de aprendizado, tirar essa diferença, né, do que é saúde, dos que são saudáveis para os que são doentes, que isso é uma fantasia e uma criação de uma sociedade opressora, né? Isso. Mas vai lá. Nilton costuma dizer que é fruto da reforma psiquiátrica e da redução de danos, né? Porque
exatamente, quando a gente propõe essa suspensão, né, de conceito e de lógica, mudança de lógica, vem também aí uma proposição de formar uma rede de cuidados. Uma rede de cuidados que precisa contemplar a moradia, que é digno, precisa contemplar a geração de renda, que precisa contemplar o cuidado, um apoio assistido, um cuidado baseado na escuta, um cuidado baseado na convivência, um cuidado baseado na redução de vulnerabilidades. Então, essa é a proposição de rede, né? E uma dimensão jurídica também, porque tudo isso que nós estamos falando aqui, há 30 anos vem se desenvolvendo todo um movimento de demarcar politicamente, de transformar a saúde mental, esse modelo, em uma política pública, dentro do Sistema Único de Saúde, que mais do que nunca, hoje, estamos evidenciando, né, que precisa ser defendido, né? Então, os movimentos sociais hoje atuam nesse sentido e tem uma importância enorme. Os conselhos de saúde, né, o movimento MNLA, que é o Movimento Nacional de Luta Antimanicomial, a RENILA, a Rede Internúcleas, temos instituições como a Abrasme, a SEBS, né? Outras instituições também que vão se agregando e fortalecendo o nosso movimento, né? Os coletivos de redução de danos, a plataforma, o movimento de mulheres antiproibicionistas. Então, todas essas, os conselhos de drogas, né? Então, todos esses dispositivos do controle social, do movimento social, eles foram e são importantíssimos, né? E aí vale destacar o quanto a psicologia demarca sua presença, né? O quanto o Conselho de Psicologia está desde o nível federal, no Conselho de Saúde Nacional, nas articulações nacionais, até nos âmbitos locais, né? A nossa história, por exemplo, né? Em Pernambuco, como o Conselho Regional de Psicologia foi ocupando espaços estratégicos para defender políticas públicas que primem pelos direitos humanos, que preserve a liberdade das pessoas, práticas de cuidado com singularidade, né? Então, isso é a atuação da psicologia. Então, em relação, né, à assistência, acho que um outro aspecto que você fala, Alda, quando você traz a questão da interdisciplinaridade, é que, claro, considerando que é necessário uma clínica ampliada, que as pessoas chegam com questões objetivas, né, que as pessoas... que a produção de subjetividade ela não é algo individual, mas se constitui nas relações que são estabelecidas, tem um atravessamento da história, da cultura. A psicologia sozinha ela não dá conta desse cuidado, né? Ela precisa, para ser efetiva, estar se articulando com outros saberes também e com outras práticas. E essa rede assistencial proposta, defendida pelos movimentos, né, pelas entidades, que são os centros de atenção psicossocial, a atenção básica, ela tem uma descentralização do poder. Né? Não existe uma categoria profissional, não deve existir. Né? A gente sabe que a loucura, ela teve também foi atravessada pelo poder médico. E aí eu não estou falando do poder médico como uma categoria, poderia falar da enfermagem, da psicologia num determinado momento, de um poder técnico, né? Mas agora a gente fala que o melhor cuidado é o interdisciplinar, né? Então eu tenho meu núcleo de saber, mas eu preciso, diante de uma situação complexa, produzir cuidado, especialmente quando há uma necessidade de um apoio longitudinal, de um cuidado mais permanente. Eu preciso de uma prática interdisciplinar, né? Eu preciso ver desde o benefício, a moradia, há um apoio na reorganização das atividades diárias, né? Há uma escuta mais aprofundada. Então, há um projeto de vida, né? Você estimular que o outro construa a vida, deseje. Né? Exatamente. Deseje. Então, exatamente. E esse projeto precisa atender uma demanda do sujeito e não a nossa demanda. Eu acho que é um passo importante, é quando você reconhece que o outro pode desejar, e o outro vai desejar, e o outro vai desejar e não vai atender o que a gente deseja muitas vezes, não é?
Então, quando a gente pensa num projeto terapêutico singular, e a gente vai ver alguns projetos, quando tem uma participação da própria pessoa, ele é um projeto que é muito perto, é muito vivo. Quando a gente vê um projeto construído por um técnico, a gente vê que é um projeto assim, você vai voltar a estudar, voltar a trabalhar, vai resgatar sua relação familiar. Veja, existem relações familiares e relações familiares. A pessoa pode querer, desejar voltar a esse vínculo ou pode desejar não ter esse vínculo. Né? Quando a gente pensa numa sociedade, uma sociedade que é libertadora, que é antiproibicionista, que é antimanicomial, ela vai respeitar a pessoa do jeito que ela é. A mulher que quer ter filho, ela cabe nessa sociedade. E a mulher que não quer ter filho, ela também cabe nessa sociedade. E ela precisa ser respeitada. Né? Então, a mulher que quer ter um relacionamento com um homem, com muitos homens, com nenhum homem, com uma mulher, com muitas mulheres, com homens e mulheres. Então, esse direito de desejo que a gente precisa estar o tempo todo trabalhando quando a gente pensa na luta antimanicomial. Você falava dos marcadores sociais, eu acho que é importante. Tem entrado gente nova aí, é importante a gente estar trazendo com outras formas de falar, mas trazendo novamente essa ideia dos marcadores. Né? É diferente você desejar pelo outro quando você não está naquele lugar. Né? Então, como é organizar a vida, resgatar, fazer uma faculdade, não sei o quê, isso é desejo de quem mesmo? Né? Desejo de deixar de usar droga. Né? Quem é que quer deixar de usar droga? É você ou é o seu, né? Ou o usuário do serviço, a pessoa que você está cuidando? Então, essa compreensão desse cuidado, eu queria que tu falasse também sobre isso. Porque, veja, quando a gente fala, né, da liberdade, a gente está falando de emancipação, né? E a gente precisa pensar que o nosso lugar é de facilitar esse sujeito a construir o seu caminho, né? Então, é importantíssimo, né, que, primeiro, né, o eixo da desinstitucionalização nos traz muito isso, né? O reconhecimento do outro como sujeito de direito e um sujeito que tem capacidade de conduzir a vida. Que nós entramos no apoio, né, nesse apoio, para, a partir de uma relação recíproca, de reciprocidade, de reconhecimento do seu potencial, ajudá-lo, estar junto na construção desse caminhar. Né? É diferente o fazer por do que estar junto e construir junto. E isso que você fala é muito importante, né? Porque qual é o mandato social? O mandato social geralmente é curar, né, reabilitar, excluir, né, eliminar os conflitos. Esse é o mandato social. Né? Mas como é que nós, diante das questões que nos apresentam, a gente se coloca? No sentido de escutar, no sentido de construir junto qual vai ser o caminho, qual vai ser a solução, no sentido de ser crítico, a não reproduzir, né, os valores postos, que muitas vezes só produzem mais opressão, né? Então, acho que esse é um elemento essencial. Na saúde mental, a gente fala muito de contratualidade, né? A gente fala muito da necessária posição, né, de sair da relação de tutela para uma relação de contrato, para uma relação de negociação, né? Então, o meu poder de técnico eu preciso deixar do lado. Eu tenho um conhecimento, mas esse outro que eu me proponho a cuidar, a apoiar, ele também tem um conhecimento, ele também tem os seus recursos, tem a sua potência, e como é que nós vamos construir esse caminho aqui no apoio. E aí a gente fala muito na saúde mental entre a tutela e a contratualidade, né? O empréstimo do poder, né? Do seu poder para aquele que está com mais fragilidade. É um empréstimo, né? Não é você colocar o seu poder acima, mas emprestar um pouquinho do poder para ali junto a gente ir vendo, né, como é que pode trilhar o caminho. Então, quantas vezes a gente recebe pessoas
né, que passaram anos dentro do hospital psiquiátrico. Recentemente, agora, terminei meu doutorado, né, e fui estudar as histórias de vida de pessoas que passaram, em média, de 10 a 15 anos dentro do hospital e estão há 10, 15 anos dentro da sociedade agora, né? E o que a gente vai perceber? Né, que foi, antes de chegar no hospital, desde a infância, um percurso de muitas precariedades, trabalho infantil, violência, orfandade, né, pobreza, e que o hospital entra como iceberg, né, negando toda essa história pregressa e dessubjetivando as pessoas, produzindo aquilo que Goffman chama de mortificação. O que é que se faz quando essas pessoas saem? Né? O que é que acontece no momento que ela começa a ter uma casa, a conviver com mais pessoas, a ter acesso a uma renda, a sair, a circular? É um reaprender a viver, é um processo contrário, de subjetivação, né? E aí o nosso papel é estar junto, né? É estar junto, prestando um pouquinho desse poder, né, para ajudar nesse cotidiano que essa pessoa, com a sua diferença, circule na sociedade. Né? Eu acho que essa é o grande desafio. Fugir da homogeneização, da individualização, da massificação e da patologização. Né? Porque isso enquadra as pessoas e inviabiliza um cuidado que produza isso que você falava, protagonismo, autonomia possível, né? Para cada um de uma forma singular. Tem uma pergunta aqui de Polly Lins, que ela fala que ela pede para você falar um pouco quais são os decretos, né, atuais, federais, que você estava falando, que põem em risco o modelo de rede psicossocial, né? E por que eles põem em risco o modelo psicossocial, o modelo de rede? Aí, queria que tu falasse um pouco essa mudança de proposta que a gente está chamando de retrocesso, o porquê, né? Certo. E fiquem à vontade de outras pessoas para perguntar, tá, gente? Podem escrever as perguntas aí. Então, a gente tem, como eu falei, né, como fruto dos movimentos, de toda a luta do controle social, dos movimentos sociais, a gente conseguiu construir um arcabouço jurídico importante, né? Temos uma lei federal, 10.216, em 2001, que passou 12 anos tramitando, né? Que é a 10.216. Temos aqui, por exemplo, em Pernambuco, a 11.064. Temos a lei de drogas aqui em Pernambuco, que foi de 2011, né? Eu acho, a 14.000. Me fugiu agora. 13.342. 13.342, né? Então, vejam. A gente construiu ao longo do tempo um arcabouço jurídico que garante que essa proposição antimanicomial, né, que a rede substitutiva, que a saúde mental nos princípios da reforma transformasse numa política pública. O que é que a gente tem desde 2016? Né? Isso foi construído com 4 conferências nacionais de saúde mental. Em 2016, a gente começa a ter um declínio do ponto de vista da condução do governo federal em relação a essa política pública, né? Porque é importante dizer que não há disputas nesse campo, né? Disputas clínicas do ponto de vista do olhar do cuidado, disputas políticas, disputas econômicas, né? Porque muitos dos hospitais psiquiátricos, né, são privados com recursos do SUS e hoje, além do hospital psiquiátrico, a gente tem na cena, disputando recurso público para o cuidado, as comunidades terapêuticas, que são instituições religiosas, né, se colocam aí nessa cena para receber as pessoas que fazem uso de drogas, né? E a gente costuma dizer que a sociedade civil, ela pode se organizar, né? Ela pode fazer ofertas, desde que respeite os direitos humanos e todos os princípios referentes à dignidade humana, mas por que disputar o financiamento público? Né? Porque a gente sabe que política pública, ela se dá também a sua valoração pelo tamanho do investimento financeiro, inclusive, né, que se faz nessa política. Então, a gente começa a ter, em 2016,
uma organização, né, dessas entidades de comunidades terapêuticas e dos próprios hospitais psiquiátricos, né, defendidos por algumas instituições, né, como a Sociedade de Psiquiatria, o Conselho Federal também de Medicina em algum momento, né, que vai dizer, olha, o hospital psiquiátrico tem o seu lugar. E o que é que acontece? Né? De 2016 para cá, a gente começa a ter mudanças nesses marcos, né? Não na Lei Nacional 10.016, mas com portarias do Ministério da Saúde, que muda, né? Atrás, o hospital psiquiátrico que tinha saído, né, dessa rede e era colocado como algo provisório, ele volta, né? Ele tem um aumento num período onde todos os valores de financiamento de serviços prescritivos foram congelados, né? Atualmente, o programa de avaliação desses hospitais psiquiátricos que denunciaram, que permitiu denúncia de violação de direitos, e se traz um financiamento maciço, né, importante, com mais de 8 milhões, né, pelo governo federal, para as comunidades terapêuticas, sem ampliação de serviços, sem investimento financeiro. E o que é que quer dizer trazer o hospital psiquiátrico para a cena e trazer a comunidade terapêutica como prioritários? Quer dizer que, para a condução federal neste momento, a internação é o principal dispositivo de tratamento. E aí está o retrocesso. Porque nós experimentamos nesses 30 anos que a melhor forma de cuidar das pessoas é nos seus contextos de vida, né? É com liberdade, é trazendo a família, é estando junto, é fazendo acolhimento que dê conta dessa complexidade que é viver e do sofrimento, né? Um outro elemento de isso é tão forte que nas portarias, nas normativas que foram produzidas, se volta a estimular, se volta a falar, né, de internação de crianças, né? O que é gravíssimo e que a gente já tinha também superado isso, porque criança tem que se cuidar com articulação com cultura, com educação, né, com serviços abertos que envolvam a família. E um outro elemento desse retrocesso, né, nessa normativa, além de financiar, né, as comunidades e os hospitais, foi o Ministério da Saúde colocar a abstinência, o modelo da abstinência como a única forma de tratamento reconhecida, né? Quando nós sabemos que a redução de danos que os usuários, as pessoas que fazem uso de drogas, a elas precisam ser ofertadas diferentes formas de cuidado, né? E a redução de danos tem nos ajudado nesse sentido, né? Que as pessoas, elas têm o direito a decidir, né, qual caminho elas querem trilhar. O nosso papel é estar junto, ajudá-las a lidar, ajudá-las a ter outros desejos, né? Esse uso, se é uma decisão continuar com o uso, que esse uso possa trazer menos consequências, né? Então, eu falo aqui não da redução de danos como método, né, de trocar uma droga por outra, diminuir o padrão de consumo, mas também como paradigma, como modelo, como uma lógica. Então, quando a gente fala de retrocesso nos últimos anos, a gente está falando de todas essas dimensões que vêm reforçar novamente, tentar trazer à cena, né, uma prática de cuidado centrada no modelo biomédico, a internação como principal dispositivo, né, a imposição de tratamentos e de cuidados, quando a gente passou aqui nesse tempo falando de outra forma de lidar com as pessoas, né, produzindo autonomia, emancipação, protagonismo. Muda o foco, não é? Quando a gente pensa na redução de danos, a gente está falando no foco nas pessoas, nas possibilidades, nos talentos, na potencialidade de cada pessoa, na singularidade de cada pessoa. Quando vem um modelo de retrocesso, traz a ideia de que o problema é a droga, né? E a gente sabe que tem muitos outros problemas relacionados. Olhar para a droga como único, como um mal, como
um demônio que precisa ser expurgado, é uma forma de negar as desigualdades sociais, negar o sofrimento humano. Então, tem muita coisa aí que a gente precisa dialogar. O Wellington está contribuindo aqui, falando da culpabilização das pessoas, né? E aí, quando se trabalha também numa lógica da religiosidade voltada para a questão da culpa, né? Traz uma negação também do subjetivo. Durante muito tempo, as mulheres que queriam viver a vida, viver a sexualidade, viver as próprias escolhas dos relacionamentos, eram jogadas dentro dos manicômios, né? Até a gente aproveita para sugerir a leitura lá de Machado de Assis, né? Do Alienista, para quem não leu. Quem tiver a oportunidade também, procurar ler o Holocausto Brasileiro, né, que traz a ideia do que é o manicômio, né, a destruição que o manicômio traz na vida de uma pessoa, para a vida de uma pessoa, né? Então, José Newton também está aqui colaborando, dizendo que a necropolítica, né, está sempre em prol do capitalismo e que isso faz uma grande diferença no impacto da vida das pessoas, né? Quando fala de proibição de droga, a gente fala de uma proibição que ela tem cor, né? Ela tem classe social, né? Ela é bem segmentada. E isso a gente precisa também, no outro momento, discutir, porque faz muita diferença. A outra pessoa perguntou aqui, Marcela, em relação a qual é a contribuição. Tem várias pessoas lhe cumprimentando, o pessoal de Maceió lhe pedindo de volta, viu, também. As pessoas estão com muita saudade aqui. Tiago falando. Tem algumas pessoas que eu não estou citando, porque tem uns apelidos, assim, que eu não sei dizer se eu estou dizendo o nome certo, mas aí eu estou lendo os nomes que estão completos aqui. Deise Oliveira, Juliana... Isabela Lucena cumprimentando aqui a gente, Karine, cadê mais? Pronto, aí tem aqui alguém que eu não sei quem nos saudando, Aldo e Marcela, duas feministas antimanicomiais e antiproibicionistas porretas que nos representam muito. Então, a Psicologia Fortalecendo o 18 de maio, virtual, parabéns. Lilian Leal, né? Aí, Silvani está convidando aí a nossa assessoria de comunicação para as pessoas fazerem mais perguntas. E aí algumas pessoas estão pedindo a sua tese para você disponibilizar para ler aí a sua tese. Nossa querida Solange Mendonça mandando beijinhos aqui para a gente. E aí tocaram aqui a questão da desinstitucionalização. E aí tu podia falar um pouco disso, né? Do processo de desinstitucionalização, o quanto a luta antimanicomial tem a ver com isso, que você começou falando da Desiste, né? A gente tem 5 minutinhos de tempo aí, então tem que aproveitar esse tempo. Zé Newton aí falando do CRP, que ajuda a abrir as asas dos usuários aí. Então, vamos lá. Nenhum passo atrás, manicômio nunca mais. Nunca mais. Muito importante. Aí, veja, Tiago faz uma pergunta também sobre a medicalização em massa na psiquiatria, né? Então, vamos lá. Que eu acho que era disso que eu estava falando quando eu dizia de fugir dessa armadilha da patologização, né? Porque esse caminho, veja, agora, se a gente se debruça sobre a realidade, o sofrimento que tem produzido nas pessoas, né? É preciso que a gente compreenda o que é que está em jogo, é preciso que a gente compreenda o que atravessa, é preciso pensar junto qual vai ser a melhor forma de cuidado, como vamos ajudar as pessoas a lidar com todas essas situações, inclusive especialmente aquelas mais vulneráveis, que não têm casa, que estão mais expostas, né? Então, a medicalização é uma forma de simplificar,
né? Os italianos já diziam, o sintoma, ele é a expressão de um sofrimento, e quando se entra na medicalização, é como se simplificasse também aquilo, né? A forma de cuidado é direcionada e coerente com a simplificação a partir de um sintoma. Se a gente entende que o sofrimento ele é mais amplo, que as pessoas são centradas, né, na verdade precisam ser o foco, né? A medicalização ela é muito simples, né? E ela não dá conta, né? É preciso escuta, é preciso convivência, é preciso... Ela é produzida em massa, né? A medicalização ela é produzida em massa, então ela não trata a sua dor subjetiva, a dor de cada um. Né? Exatamente. Então, e agora... o peso e a dor é muito diferente de uma pessoa para outra. A própria pandemia mostra isso, né? Algumas pessoas suportam, as pessoas têm capacidade de enfrentar, outras têm uma fragilidade maior. Então, essas diferenças precisam ser valorizadas e respeitadas. E a medicação não permite essa visualização dessa diferença e, às vezes, até abafa o sintoma. Né? A gente está bem nos minutinhos finais. A Silvani está lembrando aqui que a live fica salva na galeria de vídeos do CRP. Carla Maciel, beijos, querida. Você é maravilhosa. Olha aí, uma médica que fala, né, que vê o sujeito, que faz encontros Carla, com o sujeito. Companheira de luta. Né? Então, Marcela, teu recadinho final aí. É importante lembrar que a política de Pernambuco, né, tem uma compreensão da importância da luta, o compromisso com a redução de danos, por meio da resolução 747, né, que foi aprovada no Conselho Estadual de Saúde. Então, que tem tentado essa comunicação bem próxima dos movimentos sociais na tentativa de construir uma política digna de saúde, né, uma política de saúde mental que reconheça a subjetividade. Então, está aberto para a sua despedida aí por hoje, mas queria muito agradecer sua presença, dizer que você tem muito que contribuir, né, conosco. A psicologia precisa de profissionais como você, e aí é uma honra ter você por perto. Dizer que as outras pessoas que estão nos vendo podem também, né, se aproximar do conselho. Nós temos várias comissões onde as pessoas podem contribuir com o seu saber, ajudar, né, a construir uma psicologia que realmente reconheça as pessoas, encontre, promover esse olho no olho, né, ajude no enfrentamento do sofrimento nesse momento que a gente está vivendo agora. Então, muito obrigada, Marcela. Seu recadinho final aí, lamentavelmente, né? Então, eu quero agradecer, né? E foi muito bom, assim, mesmo que rápido, né? Tá podendo trocar. Acho que nós temos um grande desafio, porque é inconcebível que ainda existam pessoas morando em instituições asilares. E é inconcebível ter financiamento público para as instituições que produzem novas instituições, que vão produzir novas formas de institucionalização. Então, a psicologia precisa estar atenta a isso, né? E temos aí um novo desafio, né, com uma configuração da qual ainda não sabemos como, né, de cuidar das pessoas, de escutar, agora sendo mediadas por outros recursos, né? E isso tem sido uma novidade para todos nós, né? Mediada pela tecnologia, por canais diversos de comunicação, né? Num cenário bastante complexo e que demanda também um enfrentamento, né, ao que está se dando de desmonte, de investimento em política pública. E nesse momento tão crítico, a gente vê o quanto o Estado, né, a ciência, o SUS são importantes, né? Então, a nossa luta, ela continua e espero que a gente tenha outros espaços aí de discussão. Cris Miranda está falando aqui das relações familiares, né? E aí eu acho que a gente precisa, sim, depois pensar num outro momento de diálogo. A gente só tem 40 segundos. Dizer que você pode enviar a sua pergunta no direct lá do conselho, que a gente vai tentar dialogar e responder, tá certo? Não, a gente precisa estar junto, encontrar caminhos de pensar a vida e de pensar a vida melhor para todas as pessoas, uma vida mais digna, uma vida de respeito, né?
onde as pessoas não sejam anuladas nos seus desejos. Eu queria agradecer muito, dizer que sexta-feira tem outra live às 19 horas para falar sobre exatamente os atendimentos, as dúvidas, como é que podem funcionar.